Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-lo, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos falado do Santo Evangelho que cancele nossos pecados. Amém. Esta solenidade de hoje, José, padroeiro universal de toda a igreja. Onde tem a igreja, tem São José como padroeiro, patrono. Então, São José nos evangelhos, nos 4 evangelhos, não tem uma palavra de José. Então, José é o homem do silêncio. O homem do silêncio, mas o homem que acolhe a graça de Deus. O homem que está disposto, com a disposição em acolher a vontade de Deus, acolher o projeto de Deus. Então, José age na fé. José é o homem do silêncio, o homem da fé. Então ele resume a fé de todos os patriarcas, como nós escutamos na segunda leitura. Abraão acreditou, e a fé de Abraão foi imputada como justiça. Acreditar. Primeiro José dizendo, Mateus vai dizer, um homem justo. Mas a justiça na Bíblia é sinônimo de santidade. A justiça, dizer a justiça na Bíblia, alguém que é justo na Bíblia, é a pessoa que acolhe a vontade de Deus, a pessoa que vive na fidelidade de Deus, na fidelidade ao projeto de Deus e vive a santidade. Então, um dia, também no Evangelho de Mateus, Jesus falando para os discípulos, disse: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. E José não quis abandonar Maria, ou melhor, não quis denunciar Maria. Pensava em abandonar, ou melhor, em deixar em segredo que ninguém ficasse sabendo. Só que Deus, quando tem uma pessoa de fé, Deus se antecipa. Quando o Senhor encontra alguém com fé, com retidão, Deus se antecipa. O que aconteceu com José? Em sonho apareceu para ele o anjo e disse: José, não temas, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque
aquele que está sendo gerado, que ela carrega no ventre, não é fruto humano, mas foi gerado por obra do Espírito Santo. Gerado por obra do Espírito Santo. E tu porás o nome de Jesus. O nome de Jesus significa Deus salva. Quem que vai dar o nome para Jesus? José. Da descendência de Davi, José dá o nome. Mas José é o guardião das primícias da igreja. Por isso, ele é venerado em toda a igreja. Em toda a igreja é venerado, depois de Nossa Senhora, vem São José. São José, que é obedientíssimo, castíssimo, fidelíssimo, justíssimo. Nós rezamos da ladainha tudo isso. José, que pela obediência da fé acolhe o projeto de Deus, acolher o projeto de Deus. O que nós precisamos? Pela obediência da fé, acolher o projeto de Deus para nós. Quem está namorando para casar? Para acolher o sacramento, a graça santificante do matrimônio. O que precisa? A obediência na fé. Quem já é casado no matrimônio precisa da fidelidade, a obediência à fé. A obediência a acreditar na graça de Deus. Quem é sacerdote? Quem é bispo? Quem é monge? Quem é monja? Quem é religiosa? Precisa do quê? A obediência da fé. A exemplo de José. José que não diz nenhuma palavra, mas sabe corresponder à graça de Deus. Então o Pai Celeste confia a José o maior tesouro, o maior dom doado para a humanidade, que o Pai Celeste confia à humanidade, confia a José. Jesus e Maria. Jesus e Maria. Então ele é o guardião de toda a igreja, mas é o guardião da Sagrada Família. O cajado que usa José, o bastão, que é sinal da fidelidade, da virilidade também, que é o bastão de Arão, chefe da família de Deus. Arão, sumo sacerdote, que floriu, é dado a José. Para quê? Para guardar a igreja, guardar a família de Deus, ser guardião da família de Deus. Então, seguindo o exemplo de São José, na obediência, na docilidade, em acolher o projeto de Deus, a vontade de Deus, a igreja não pode errar. Os fiéis não podem errar. Por quê? Porque é uma fé segura. É uma fé segura. Onde está Cristo Jesus no centro. Então José trabalha para sustentar Jesus, ensinar o ofício de carpinteiro, cortar a madeira, serrar com serrote, lavrar, trabalhar, passar a plana. Mas ele está cuidando de quem? Do Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus que trabalha
com mãos humanas. Ama também com o coração humano. Caminha com os pés humanos. Mas é Deus. É um mistério. Então o sacerdote, quando consagra, esse é meu corpo, esse é o meu sangue, o que ele diz? Mistério da fé. É um estupor da fé, é um mistério. Então não se entende fora do âmbito da fé. Fora do âmbito da fé, ninguém entende nada. Então um batizado, uma batizada, não acredita na graça, não tem fé, não acredita em nada, vai morar junto. Pecado mortal. Alguém vive no adultério, na infidelidade, pecado mortal, e assim por diante. Aí estoura a guerra, os inocentes morrendo lá na Ucrânia. O que é? É castigo de Deus? Não, é consequência do pecado, porque Deus não quer a guerra, Deus não quer a morte, Deus não quer não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva, tenha a vida. Jesus veio para nos dar a vida em abundância. E quando o anjo diz para José: tu porás o nome de Jesus. Por quê? Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é a plenitude da promessa prometida a Abraão, aos patriarcas, a Isaac, Jacó, a Davi, assim por diante. Os profetas anunciaram a vinda de Cristo Jesus. E ele foi gerado, não recebeu o pecado, porque Maria é imaculada. Ou seja, Jesus foi gerado, não recebeu o pecado de Maria imaculada, mas José, humano da nossa natureza, somente trabalha para cuidar de Jesus e Maria, trabalha para cuidar de Jesus. Então o nosso trabalho, o nosso empenho diário, a nossa dedicação, a nossa luta é para viver plenamente a nossa humanidade, como filhos e filhas de Deus, para a glória de Deus Pai. Amém. Creio em Deus Pai, toda